Olá, boa tarde. Sexta-feira, 7 de julho. O NT Sul começa agora com os principais destaques. Estamos ao vivo e transmitindo também pelo Face, em facebook.com/TV Cachoeira. Trilha das Profissões do Senac foi termômetro para medir o índice do desemprego aqui em Cachoeira do Sul. No início do evento, às 3 horas da tarde, essa escadaria estava completamente tomada por pessoas. Até o final do evento, foram em torno de 500 que passaram por aqui em busca de uma oportunidade de emprego. E hoje, além da previsão do tempo, falamos do clima e suas imprevisões. Enquanto alguns gostam, outros reclamam da variação da temperatura. E tem gente até que confia no galo do tempo para saber o que vem pela frente. Esse bibelô é de origem portuguesa. Nada mais é que um galinho de plástico coberto por uma camada aveludada que tem a capacidade de controle da umidade. Se ele está azulado, como no dia de hoje, é porque o tempo está seco. Se está vermelho, é porque o tempo está úmido, está para chuva. As crianças mesmo, né, que vão para o colégio, e já olham, ai mãe, tem que levar o guarda-chuva. Eu chego, tem que levar, pois o galo está mostrando. E você vai ver uma reportagem especial sobre a Operação Vira Casaca em Cachoeira do Sul. Os detalhes de como a quadrilha agia e o envolvimento do policial militar Dilamar Freitas no esquema. A gente tem uma notícia trazida no primeiro momento, num controle externo da Higiene com o Major Soligo, de que havia uma situação estranha envolvendo um sargento da Brigada Militar e um traficante da região. Agora, 12:02 pelo horário de Brasília, e começamos o NT Sul de hoje com um convite para passear pela história da flora e da fauna do Rio Grande do Sul. Passar por dentro do Museu de Ciências Naturais é como fazer uma viagem pela formação da natureza gaúcha. Vamos lá? Quem visita a Fundação Zoobotânica pode ver a beleza da flora e fauna gaúcha de perto. Mas é no Museu de Ciências Naturais que essa vida que pulsa na natureza pode ser estudada a fundo. O visitante do nosso museu vai encontrar aqui desde os primórdios do estado, né? Da pré-história, na paleontologia, e desde até os tempos atuais. Então ele vai fazer um roteiro, muitas vezes guiado pelos nossos monitores, né? Tudo está em exposição e fascina os jovens estudantes. A gente viu animais, a gente viu também plantas, árvores, os frutos das árvores e os grupos vegetais. Visitar o museu é uma mistura de trabalho escolar e diversão. Eu acho muito mais fácil, é muito mais divertido e eu, como sou muito risonha, eu aprendo com mais diversão, sabe? Eu não sou muito séria, então eu só aprendo com muita diversão. E o museu é diversão? É, eu acho divertido se não gritar. O Museu de Ciências Naturais da Fundação Zoobotânica está aberto ao público de terça a domingo, inclusive em feriados. O ingresso para o Jardim Botânico dá direito à visitação gratuita ao museu. Escolas devem agendar visitas antecipadamente na página da internet. Em parceria com o Cindy Lojas, o Senac Cachoeira do Sul realizou ontem a primeira trilha de carreiras. E por incrível que pareça, o sucesso do evento foi motivo de preocupação. Veja por quê. O evento começou às 3 horas da tarde e se estendeu até às 8 horas da noite. Eu estou aqui na escadaria do Cindy Lojas, onde tudo aconteceu, só para exemplificar para vocês o quanto de pessoas passaram por aqui neste período de tempo. O evento começou às 3 horas, com muita gente, essa escadaria completamente lotada. A foto demonstra isso. A fila saiu do prédio do Cindy Lojas e dobrou a esquina da rua Saldanha Marinho com a Milan Crass. Essas outras fotos, tiradas pela equipe do Senac, mostram a movimentação dentro do prédio. Satisfação geral dos organizadores pelo grande número de pessoas? Em parte sim, mas também a preocupação porque cada uma dessas pessoas é um desempregado em busca de oportunidade. Quanto maior o número de pessoas que participaram e que tiveram hoje aqui conosco, maior o número de pessoas que infelizmente não estão no mercado de trabalho. E a nossa missão também é mudar a vida das pessoas através do Senac, né, com a sua qualificação e os cursos. Mas, infelizmente, tem pessoas ainda que não conseguem enxergar a necessidade desse fim, de realizar cursos e estar atualizando mensalmente, semestralmente seus currículos. Então,
é válido e é importante que as pessoas também saibam que o mercado avança, a tecnologia avançou também e nós temos que correr atrás também dessas oportunidades nos qualificando. Nas filas, todos os perfis de candidatos. Em comum, o sentimento de esperança de que entre as 14 empresas que compareceram, haja uma vaga de trabalho. Tá difícil, né? Eu estou sentindo muita dificuldade aí no mercado de trabalho, né? Fechado, né? E para mim ainda contra a idade, né? Que idade você está agora? 56 anos. É. Mais difícil? Eu estou sentindo, né? Que a oportunidade é para os mais jovens, né? Mesmo com a experiência que eu tenho e tudo, mas as empresas ainda estão optando pelos mais jovens. Estou de olho na Dibnut ali também, tem mais umas duas ali que eu estou... Você deixou currículo em todas elas? Eu vou deixar agora, mas eu vim aqui direto ali para ver se caso dê certo, né, se Deus quiser. Tenho um curso de 2 anos de técnico de administração e já trabalhei em vendas também. Está desempregado há muito tempo? 3 meses estou desempregado. Uhum. E aqui tu já viu alguma perspectiva? Aqui eu estou achando bom porque a gente pode mostrar o nosso currículo e que se tiver alguma coisa errada no currículo eles estão ensinando também. Isso é bom para nós que estamos procurando serviço, também para os empresários conhecer também, né? Dar oportunidade para nós que queremos trabalhar aqui em Cachoeira. Antes de entrar na fila, o Lucas buscou com a Ana Paula consultoria para garantir um currículo dentro dos padrões. O objetivo é eu tentar avaliar e ver se eu realmente sou capaz de conseguir um emprego hoje em dia no mercado de trabalho que está difícil, né? Qual a tua idade? 19. Tu estás desempregado agora? Que tipo de serviço tu procura? Estou procurando no ramo da elétrica, no momento eu estou desempregado. Realmente o pessoal veio buscar orientação. Eu já conversei com algumas pessoas que estão há algum tempo fora do mercado, então vieram procurar realmente uma orientação tanto ao currículo, a impressão do currículo, se está correta ou não, dicas de onde deixar esse currículo, como deixar o currículo também, se pode mandar por e-mail, se não pode, se vai pessoalmente, com quem deixa. A Trilha de Carreiras é um projeto de alunos do curso de aprendizagem comercial do SENAC e surgiu com o objetivo de criar soluções para empresas e oportunidades para as pessoas. A intenção era de que as empresas, além de se exporem, também fossem questionadas sobre o perfil de funcionário que o mercado procura e o que esperam. Só que a ânsia dos candidatos por uma vaga inverteu o processo e as empresas é que ouviram e receberam currículos. Muita gente acabou não aproveitando a oportunidade de realmente escutar do empresário o que o empresário busca, né? Acabou vindo até o evento, deixou seu currículo, que também é válido, né? Mas poderia ter aproveitado um pouquinho melhor tanto a questão das empresas, né, que vieram até aqui, né, para falar sobre o perfil profissional, né? Também o serviço do SENAC esteve aqui presente hoje com a consultoria, análise de currículo, entrevista de emprego, uma simulação de entrevista de emprego com feedback. Então, nessa parte, eu acho que poderiam ter aproveitado um pouquinho melhor o evento. Até porque muitas empresas não têm vagas, não trouxeram vagas de trabalho hoje, né? Elas vieram falar de que competências as pessoas precisam ter para futuras vagas que venham a surgir, as pessoas possam aí concorrer com chances a essas vagas, né? Então essa era a nossa proposta principal da trilha de carreiras. Algumas empresas sim trouxeram essas vagas, né? E as pessoas se interessaram muito mais por essas vagas do que realmente escutar e se conscientizar do que elas precisam fazer, se capacitar, se qualificar, para que quando essas vagas surgirem elas possam aí ingressar. Essa rede de residenciais geriátricos abriu uma nova casa há poucos dias e em agosto abrirá mais uma. Veio para o evento com oferta de 5 vagas imediatas, mais 8 para breve. Além de vitrine para o empreendimento, a trilha de carreiras foi um precioso facilitador. A gente viu uma oportunidade bem mais atrativa aqui. A gente já recebe, já conversa logo aqui com eles, já seleciona aqui para as vagas que a gente tem e daqui a um tempo vamos ter outras também. Essa outra empresa trouxe somente uma oferta de vaga, mas segundo o dono, se interessa sim por bons currículos e recebeu uns quantos. Acredito eu que a captação e a retenção de talentos, né, é algo obrigatório para qualquer corporação, né? Então a gente está aqui justamente para captar talentos, né? Temos uma vaga ainda, apenas nesse momento, né?
Mas já houve casos, né, que a gente não tinha vaga e, dado a grandiosidade, a importância do currículo que chegou à nossa mão, né, a gente criou uma vaga. Né? Então, na verdade, a gente está aqui olhando o que tem disponível, né, no mercado, que procurou esse evento, né, para fazer um aproveitamento de potenciais profissionais para a nossa empresa. E se a maioria dos candidatos não conseguiu emprego, ao menos pôde sair do evento com alguma perspectiva. Nós tivemos aqui profissionais do Senac que puderam fazer análise dos currículos, simulações de entrevista de emprego e também dar dicas de como se comportar na entrevista, na entrega do currículo, a roupa ideal para se usar no momento. E dessa forma, em algum momento, tenho certeza que nós contribuímos para que essa pessoa evolua, para que ela possa no futuro, se não hoje, conseguir a sua oportunidade, a vaga nas empresas que aqui estão, num futuro próximo poder atingir esse objetivo. E diariamente aqui no NT Sul você confere oportunidades de emprego que a agência FG Tassini disponibiliza. Então fique ligadinho sempre no NT Sul que a gente coloca aqui as vagas que estão lá, viu? Gente, uma pergunta, você já teve que atravessar uma avenida em poucos segundos? E quando chega de viagem e precisa se locomover com malas e mochilas? É complicado, não é mesmo? Se isso já é ruim para quem não tem nenhum problema de locomoção, imagina se você tem alguma dificuldade, mesmo que temporária. Andar pela cidade a pé ou de transporte público se torna uma tarefa difícil de encarar. É uma cena até comum no dia a dia de Porto Alegre. 1 em cada 4 pessoas aqui tem algum tipo de deficiência. Comum a todos eles também são as dificuldades. Rafael é pai do Eduardo, que tem paralisia. Deslocar o menino muitas vezes foi um desafio. Tem muito lugar com calçada quebrada, buraco, é mais difícil. E até às vezes acessos, assim, lugares para subida, ou que nem aqui, onde desce a rampa já fica uma poça d'água, já tem que fazer toda uma volta, é complicado, né? A prefeitura tenta aumentar a quantidade de calçadas com pisos táteis e rebaixamentos, mas, por lei, a responsabilidade é do proprietário. O proprietário tem que ter a consciência que a sua calçada tem que estar adequada e tem que estar adaptada à nova legislação. E a prefeitura está atuando nessa situação, buscando notificar as pessoas para que melhorem suas calçadas, né, e que trabalhem dentro das normas. Já na Transurb, esse equipamento leva de um andar até o outro da estação, o que demora cerca de 10 minutos. Depois de acoplar a cadeira de rodas, um funcionário manobra o equipamento, que desliza pelas escadas. Feito o embarque, outro funcionário espera na estação combinada para ajudar a pessoa a desembarcar. Todo esse cuidado garantiu à Transurb o selo concedido pela Prefeitura para instituições que asseguram a acessibilidade. Mas a acessibilidade não é apenas para deficientes físicos. A cidade também precisa estar preparada para outras situações. Este comerciante teve que descer um longo lance de escadas com uma mala na mão. Vou ter que descer com a mala porque não está estragado o elevador. O que o senhor acha disso? Eu acho um absurdo isso, né? De arrumar logo isso, né? Um usuário, por condições que nós não entendemos até agora qual, ele danificou o equipamento. E quando danifica o equipamento com o elevador, ele não atinge só uma pessoa, não só o deficiente. Ele atinge todas as pessoas que necessitam usar o equipamento de locomoção. São pessoas com sobrepeso, pessoas idosas, com baixa visão, ou seja, ele de certa forma prejudica todos. Ou seja, a cidadania perde quando uma pessoa pega e danifica um equipamento público como é o elevador. A Assembleia Legislativa aprovou em sessão nesta quinta-feira o projeto que finaliza a separação do Corpo de Bombeiros da Brigada Militar. A próxima etapa será a formação de um grupo de trabalho dentro do Governo do Estado que criará um CNPJ da instituição, além de definir medidas relativas à estruturação das guarnições e prédios que serão utilizados pelos bombeiros. 12h15 pelo horário de Brasília, nós vamos para um rápido intervalo e a seguir falamos do tempo e suas imprevisões. Você conhece o galo do tempo? Daqui a pouquinho então você vai conhecer. E você vai saber qual o envolvimento do policial militar Dilamar Freitas no esquema desmantelado ontem durante a Operação Vira Casaca em Cachoeira do Sul. Ele que chegou a ser preso já está em liberdade após o pagamento de fiança. A gente tem uma notícia trazida no primeiro momento, num controle externo da Genicom Major Soligo,
de que havia uma situação estranha envolvendo um sargento da Brigada Militar e um traficante da região. O governo federal anunciou ontem mudanças nas regras para o FIES, uma das principais fontes de financiamento para o ensino superior no Brasil. Estudantes que fecharem contratos a partir de 2018 vão ter que pagar o dinheiro do empréstimo com desconto automático na folha de pagamento após concluírem o curso e conseguirem emprego formal. Essa é uma das mudanças que só passam a valer para contratos firmados a partir do próximo ano. Segundo as mudanças anunciadas durante cerimônia para 2018, os estudantes terão mais opções de financiamentos. Com isso, o número de vagas ofertadas por ano vai aumentar. No total, o governo vai garantir 300 mil vagas. A partir de agora, quem vai custear as taxas bancárias para os empréstimos serão as universidades. Essa medida deve gerar economia de 300 milhões de reais para a União, conforme o governo. Ainda em 2017, o governo vai liberar mais 75 mil vagas através do financiamento. O novo FIES será dividido em 3 modalidades. Na modalidade 1, para estudantes com renda familiar mensal de até 3 salários mínimos, e o aluno pagará a prestação de até 10% de sua renda mensal com desconto em folha salarial. 100 mil vagas terão juros zero. A segunda faixa do FIES terá no ano que vem 150 mil vagas para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que serão ofertadas para alunos com renda familiar mensal de até 5 salários mínimos. Para a terceira faixa, serão 60 mil vagas, também para estudantes com renda familiar mensal de até 5 salários mínimos. Para esta faixa, os recursos virão do BNDES e de fundos de desenvolvimento regionais. A partir de agora, o estudante vai saber, ao firmar o contrato, o valor total do empréstimo, ao contrário do que acontece hoje, em que há correção semestral de acordo com o reajuste da mensalidade. Em Cachoeira do Sul, a sexta-feira será de sol com algumas nuvens. Não chove. As temperaturas ficam entre 11 e 24 graus. O sábado será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Não há possibilidade de chuva. Mínima de 15 e máxima de 24 graus. Já no domingo, o dia será de sol com algumas nuvens. Não há possibilidade de chuva. As temperaturas ficam entre 16 e 24 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. O sol aparece no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira, mas acompanhado de nuvens altas em todas as regiões. Maior presença de nebulosidade é esperada no oeste e no sul do estado. O tempo, que começou frio pela manhã em todas as regiões, deve ter temperatura agradável durante a tarde, com máximas superiores para esta época do ano. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 25 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 24. Em Passo Fundo, no norte do estado, 23 graus. E em Santa Maria, na região central, 25. Para o litoral norte, Tramandaí, Torres, 21 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 23. E estamos oficialmente no inverno desde 21 de junho. Mas foram poucos os dias de frio mesmo, daqueles de renguear Cusco, como dizem os gaúchos. Muitos gostam, outros reclamam e não resta dúvida que é difícil mesmo saber o que vestir na hora de sair de casa, não é mesmo? A repórter Gabriela Belo mostra que a maioria dos cachoeirenses está contente com as temperaturas mais altas e que ao mesmo tempo tem gente que confia no galo do tempo. Você nunca ouviu falar no galo do tempo? Confere aí. Aqui nessa estante da casa da Dona Dália ficam os 2 galinhos do tempo, uma herança de família, o outro o marido comprou para ser a prova e eles ficam, sabe onde? Próximo à porta de entrada, para saber se tem que levar ou não o guarda-chuva. Funciona. Tu olha assim, no caso, o dia que, hoje mesmo que tá quente, né, ele se torna azul, né, e o dia que tá pra chuva, ele fica cor de rosinha, né, aí tu já olha, tu já vê de cara, né, que se tá para chuva, ele já mostra de vereda, né? Que tá cor de rosa, pode levar o guarda-chuva que
temos chuvas, né? Esse bibelô é de origem portuguesa. Nada mais é que um galinho de plástico coberto por uma camada aveludada que tem a capacidade de controle da umidade. Se ele está azulado, como no dia de hoje, é porque o tempo está seco. Se está vermelho, é porque o tempo está úmido, tá para chuva. É bom, né? Porque a gente já vem da infância, né? Vendo isso, né? E continuamos levando para a vida, né? E talvez até os filhos levem junto, né? E é uma herança de família. É uma herança de família. Isso. Há quantos anos já contigo? Faz anos. Comigo tá 7 anos, né? Mas aí passou para a mãe, para minha avó, né? E vem vindo. Ó, tem uns 50 anos, acho. Mais ou menos. Que naquela época, né, o pessoal, como você sabe, né, os mais antigos cuidavam, né, mais das coisas, né? Então, reservadinho no cantinho, né? E sempre de olho, né? E não falha? Não falha, de jeito nenhum. A professora Débora Faoro é química e nos explica por que esta senhora e quem mais tiver o animal de estimação pode nele confiar. Segundo alguns estudos, esse galinho tem até uma certa precisão de 50% a 70%. Algumas reações químicas, elas chegam até o final, então a gente tem um produto final. E algumas reações, no caso essa do galinho, elas chegam a um equilíbrio, isto é, existe o reagente e existe o produto nessa reação. Aí, quando a gente tem muita umidade, o que acontece? Esse equilíbrio se desloca para o sentido de ficar rosa, certo? E então a gente tem essa previsão do tempo que vai chover. Quando a gente tem pouca umidade do ar, aí o equilíbrio se desloca para o outro lado, no sentido do produto azul. Então a gente tem essa previsão do tempo, que o tempo ficará seco. Isso também acontece devido à mudança de temperatura. Se a temperatura está muito quente, ou está muito alta, ou se está muito baixa, também acontece a variação do produto para azul ou para rosa, porque os dois produtos estão presentes ali no galinho de chuva, né? Derivados do sal cloreto de cobalto 2. Tudo seria simples como a definição do tempo através da variação do galo. É Brasil, Rio Grande do Sul, estado que recebe maior influência das massas frias do Polo Sul e, portanto, apresentam predominância do clima subtropical úmido. Temos semanas de calor, semanas de frio. Isso é normal? A gente tem essas oscilações do clima, a gente vai ter anos com invernos mais rigorosos, como foi o ano passado, muito em função do predomínio da laninha, né? Quando a gente tem influência da laninha, a gente tem anos mais secos e um pouco mais frios que o normal. E esse ano, esse inverno especificamente, como a gente está sob um período de neutralidade, é normal a gente ter essas variações. A gente, como eu falei, a gente vai ter uma frente fria por semana entrando, então essa frente fria ela atua, chove 1-2 dias, entra uma massa de ar fria, por vezes intensa, que a gente vai ter frios com temperaturas próximas a zero, por exemplo, de 1 a 2 dias, e depois começa a esquentar de novo. Mês de julho e nós estamos no inverno, a estação mais fria do ano. As pessoas nas ruas usam roupas que normalmente usariam em outras estações do ano. Pra mim tá bom, né? Não, que eu tenho pavor do verão. Não acha estranho estar saindo de manga curta num dia como hoje? De julho, inverno. Estranho né? Por causa que os invernos não é mais que nem os antigamente, né? Não faz aquele dia tão frio que nem fazia antigamente. Tá bom, tá fazendo verãozinho. É melhor por quê? Pra gente sair, fazer o serviço de casa. Nessa época fica meio fora do normal, né? Aí, inclusive, dá problema de saúde, gripe. Tá bem agradável para estar passeando no centro, vendo o que a gente precisa ver, tá bem agradável. Mas não é inverno, não tá fazendo frio? Não. Fez umas semanas bem de frio, agora passou, né? Mas tá bom, esse clima para mim tá bem agradável. E não estranha quando é essa mudança, quando não são as estações bem definidas? Não, eu não estranho. Eu tenho uma bebê e ela estranha. Estranha bastante, fica gripadinha. Tá horrível porque tá fora de época. Só pra gente ficar gripada, tacar rinite, sinusite, tudo, né? Tá muito ruim, eu acho que tá muito ruim. Sabe o que colocar, que roupa colocar antes de sair de casa? Sim. Tá difícil, né? Tu vira aquela função da cebola. Sai com roupa e vai descascando.
Olha, eu particularmente não gosto, porque a gente nunca sabe o que roupa colocar, né? É bem difícil. Fica difícil tu sair na rua, tu sai com um casaco, daqui a um pouquinho tu tem que trocar a roupa. E a gripe, né? A gente fica gripado também. Prejudica a saúde. Prejudica a saúde. Isso, né? Uma hora a gente leva um casaco, já tá calor, mas, sei lá, uma roupa curta por baixo e uma compridinha se tiver meio frio. Essa é a estratégia. É. Olha, eu acho que tá muito caduco o tempo, né? Bastante diferente, não parece inverno. Tá muito quente pra época. A senhora sabe que roupa colocar antes de você sair da casa? Não, não, tá bem difícil. Hoje mesmo tá de manga curta. Isso, né? Tá bem difícil de saber. E mesmo assim, tá sentindo o quê? Calor, muito calor. A Avenida Brasil, em Cachoeira do Sul, será interrompida a cada 15 dias para lazer. A medida foi anunciada ontem pelo prefeito da cidade, Sérgio Gnatti, do PDT. No último domingo, a via foi fechada à tarde para a prática de esportes e para um teste de mobilidade nas vias paralelas que receberam o fluxo de veículos. O próximo domingo de lazer na Avenida Brasil vai ser no dia 16 de julho, da 1h da tarde até às 6, entre as 5 esquinas e Hotel União. Acontece nesta semana a 30ª Feira do Livro do Colégio Marista Roque, aqui em Cachoeira do Sul. Entre as atividades, contação de história, música, dança, teatro e sempre eles, os livros. Mais de 5.000 exemplares foram trazidos para a feira deste ano. O tema da 30ª edição é sustentabilidade. Já está muito em alta os acervos digitais, né? E nós já estamos, a rede do Marista já está pensando nisso também. Mas é muito importante, né, que a mediação da leitura não seja somente pelo livro, como vai ter, por exemplo, o espetáculo da Bela e a Fera, né, que é uma questão de mediação também de leitura que nós fazemos. O espetáculo, como adiantou o bibliotecário, é a programação mais esperada. A professora Bernadette conta que os 37 alunos do grupo Luz Encenação, neste momento, fazem os últimos ajustes para a apresentação de hoje. O meu é mais um. E eu acredito muito nisso, porque eu acho que o teatro, além da própria trabalho com o livro da leitura, ele te proporciona outras coisas também, que é um abrir de portas, né, para ele, para a vida dele. E assim, ó, é uma das mais fortes ferramentas que a gente tem dentro da educação, e por que não se utilizar dele, né? Para que eles tenham esse conhecimento, essa vivência. Que o teatro, tu tira do livro o personagem, tu está lendo, mas aquele momento que tu lê uma coisa, no momento que tu enxerga aquilo que tu leu na tua frente, através de uma peça teatral, ele muda tudo, é outro mundo. Para mais uma apresentação, a peça ganhou nova roupagem. Eu digo novamente porque em 2004 nós fizemos a primeira montagem da Bela e a Fera com o grupo daquele ano e nós participamos inclusive do festival, do 5º Festival de Teatro Estudantil em Alegrete, e a gente venceu o festival lá. E no ano passado a Bela e a Fera completou 25 anos de existência através da animação da Disney. Então, e nós completamos 25 anos no ano passado, e era para a gente ter trazido a Bela e a Fera no ano passado para a gente formar os 25, né? Porque é um dos trabalhos das peças que eu mais gostei de fazer. Ele tem um conteúdo maravilhoso que toca qualquer um. E como esse ano então saiu o live action, saiu toda uma roupagem nova através do livro e a reedição dos livros, então ficou para esse ano e nós estamos nos deliciando com toda uma roupagem nova da Bela e a Fera. Mas esta é apenas uma das agendas. Como o colégio tem mais de 700 alunos, o bibliotecário conta que é preciso criatividade. É o envolvimento de todo mundo, né? Então todo mundo pensa a respeito sobre isso para a gente fazer o melhor para a feira. Então é muitas mãos, mas a gente sempre pensa no nosso estudante no que pode, inclusive a gente também escuta alguns, né? Para ver o que o pessoal quer e para a gente tentar realizar. E aquilo que eu aprendi, eu queria era passar como professora, eu queria passar adiante aquele conhecimento que eu tive e encontrei aqui dentro do colégio todo esse espaço até hoje, há 26 anos, construindo muito
muito trabalho através da literatura, que é o meu suporte, o livro. E a seguir você vai ver todos os detalhes da Feira do Livro de outro colégio, do Totem. E você vai saber qual o envolvimento do policial militar de Lamar Freitas no esquema desmantelado ontem durante a Operação Vira Casaca aqui em Cachoeira do Sul. Ele, que chegou a ser preso, já está em liberdade após o pagamento de fiança. A gente tem uma notícia trazida no primeiro momento, num controle externo da Gene com o Major Soligo, de que havia uma situação estranha envolvendo um sargento da Brigada Militar e um traficante da região. O NT Sul já está de volta, agora 12h37 pelo horário de Brasília. Obrigada a você que está participando conosco aqui pelo Face, viu? Várias pessoas interagindo conosco, mandando um boa tarde aqui, desejando um excelente fim de semana. Para vocês também, obrigada pela companhia e pela interação de todos. Bom, o repórter João Paulo foi acompanhar as atividades da terceira edição da Feira do Livro no Colégio Totem de Cachoeira do Sul. Veja só. Estou aqui no Colégio Totem, em Cachoeira do Sul, participando do último dia da terceira edição da Feira do Livro, cujo tema esse ano é Ler o Mundo através da História. Aqui ao fundo vocês podem ver atividades que foram feitas, desenvolvidas pelos alunos durante a semana, tudo isso alusivo ao tema que eles escolheram, conhecer a história da cidade do Rio Grande do Sul. Personagens como esses também foram importantes para que as crianças pudessem então entender um pouco mais da história e da cultura do Rio Grande do Sul. Tudo isso você acompanha a partir de agora no NT Sul. Lena Caetano, não fique com ciúmes, porque olha, um Cristiano Caetano, que vocês já conhecem, é muito bom, mas dois eu não esperava aqui na Feira do Livro do Colégio Totem. Esse Cris aqui vocês já conhecem, né? Filho da ilustríssima Lena Caetano, e esse aqui é o bibliotecário aqui da escola, Cristiano Caetano Simões. E eu quero conversar com os dois agora. Vou começar com o Cristiano Caetano número 1, tá? Para vocês não se perderem. Cristiano, a importância que tem as crianças participarem desse universo do livro. Bom, a importância é altíssima, né? Nós não temos como fazermos uma feira e não termos a participação das crianças. Nós fazemos a feira exatamente para que elas participem, para que elas não somente adquiram os livros, mas elas participem de oficinas de leitura, participem de oficinas de vídeo, como nós tivemos com o Cristiano. Ontem nós tivemos também participação de várias personalidades da nossa cidade aqui, falando sobre a história, sobre a sua história, sobre a música. Então, acho que esse momento é um momento não só de leitura, mas um momento cultural em que elas devem estar inseridas naturalmente. Mudando para o Cristiano Caetano 2. Cris, você vai desenvolver uma atividade especial com os alunos aí. Eu quero te perguntar o seguinte. Hoje, o mundo ele é inundado pela tecnologia. Como é para você trabalhar os dois lados da questão, ter toda essa parte prática deles, mas aliado à tecnologia, que é uma coisa que eles não têm como ficar longe, né? Eu acho muito legal por causa que, na época quando eu estudava, a gente não tinha acesso a isso, era uma coisa até então que estava começando, né? Câmera digital, celular com câmera era uma coisa que não tinha. Hoje em dia eles têm a praticidade de trabalhar, né, muito mais com isso, e hoje em dia os celulares, inclusive, até já editam filmes. Porque na minha época, até para exibir um filme não existia projetor nem nada, as televisões iam num carrinho com uma grade em volta para a sala de aula, era a época do videocassete ainda, mas eu acho muito bacana assim, instigar eles a procurar e fomentar, né, essa paixão que eu tenho por fazer filmes, é uma coisa muito legal e eu acredito que é uma atividade extra que as escolas podem, né, acrescentar, né, no seu currículo e só tem a crescer e acrescentar em outras disciplinas também. Num mundo tão tecnológico como o mundo de hoje, é incrível admirar artistas que têm a habilidade
de usar um lápis e um pedaço de papel para fazer obras como esta, Natureza Artificial. E eu quero bater um papo aqui com o Jader Correia, que é o autor desse livro, cartunista, muito querido e conhecido aqui em Cachoeira do Sul. Jader, como, na visão de um profissional como você, despertar nessa meninada de hoje habilidade com as mãos, já que hoje o que a gente vê na mão dessa meninada é tablet, smartphone e coisas mais voltadas à tecnologia? É verdade, hoje o pessoal tá voltado para essa área de tecnologia, né? Mas se tu for ver, o digital é uma ferramenta a mais que a gente tem hoje em dia, né? Tu pode, o desenhista que fazia no papel, ele faz no meio digital, né? Tu pode pegar uma canetinha ali, um tablet e partir para o digital, né? Então essa facilidade tem, né? Mas é sempre bom ter o analógico, né? Como se diz, para te ter a base do desenho, para te saber como é que funciona a coisa, sujar o dedo da tinta ali, né? E é como tu falou, né? Tu pegar um papel e uma tinta e uma caneta e tu pode criar o que tu quiser numa história em quadrinhos, né? O diretor Roberto, do Colégio Totem, fala da importância de desenvolver atividades que envolvam a leitura, principalmente numa época tão digital como vivemos hoje. Para os nossos alunos e para a escola, a gente vem trabalhando muito com a parte lúdica, a parte das histórias também, para que o aluno desde a infância já crie esse gosto pela leitura, como você mesmo falou. O aluno hoje ele tem uma diversidade muito grande de informação, mas muitas vezes ele não tem essa qualidade na informação. E a gente sabe que através dos livros, através da história, revivendo muitas vezes a história da cidade, a história do Rio Grande do Sul, a gente com certeza consegue tocar no aluno e fazer com que ele crie esse gosto, esse prazer pela leitura. É isso que a escola busca, fazer com que o aluno tenha o prazer pela leitura e que a leitura não se torne para ele um peso, um fardo, e que ele consiga aprender, crescer, se desenvolver e se tornar uma pessoa capaz de ser crítica através da leitura e através dos livros hoje em dia. Muito bom. 12h43 pelo horário de Brasília, e você vai acompanhar agora todo o processo de investigação que culminou com a prisão de 34 pessoas ontem em Cachoeira do Sul. A Operação Vira Casaca mobilizou uma força-tarefa de 250 agentes, 90 viaturas e um helicóptero em ações aqui na cidade. Um esquema que envolvia 64 pessoas em uma organização que atuava até com carteira assinada foi desmantelada. Você vai ver agora uma reportagem especial que conta os detalhes de como a quadrilha agia. Com as ações da Operação Vira Casaca, que culminaram com a prisão de 34 pessoas, destas, os principais chefes das organizações do tráfico de drogas na cidade, o promotor Beltrame afirma que dias de tranquilidade poderão ser sentidos pela população. Formar, então, um mapeamento da organização e comprovar, como bem mencionou o delegado Emerson, para o Poder Judiciário, que é o nosso grande norte, né, que essa organização criminosa estava atuando, como ela estava atuando, e que nós teríamos provas da materialidade de todos os delitos que nós estávamos investigando em todas as células criminosas que a gente detectou. Esse trabalho de base foi muito importante para a gente chegar no momento que chegou, porque se vocês verificarem esse nosso diagrama aqui, que é o diagrama da investigação, foram 64 pessoas investigadas, da quais a gente conseguiu comprovar uma vinculação de 41 pessoas, né, das quais essas 36 pessoas eram perigosas à sociedade de Cachoeira do Sul e região, das quais foram solicitadas as suas prisões, as prisões foram deferidas pelo Poder Judiciário, e a gente hoje conseguiu efetuar a prisão de 34, faltando somente 2 agentes que estão foragidos aqui de Cachoeira do Sul.
O crescente número de ocorrências e prisões por tráfico na cidade de Cachoeira do Sul, bem como a reincidência desse tipo de crime, foram indicativos determinantes para o desenvolvimento da operação desencadeada no dia de ontem. Um diagnóstico da inteligência e a migração para cidades do interior tem sido uma estratégia cada vez mais adotada pelos criminosos, que confiam na legislação que abrandou punições para usuários de drogas. O delegado Milese, numa abordagem de outro lado, conseguiu, juntamente com o delegado Mota, nosso regional, terminar com esse outro lado da facção. Conseguiram fazer grandes apreensões, retirando eles também de Cachoeira do Sul. Sobrava, então, o nosso investigado. Nós começamos a trabalhar em parceria exatamente pelo cruzamento das investigações e agora nós conseguimos retirar esse outro aqui de Cachoeira do Sul. Então, Cachoeira do Sul, no tráfico de drogas, está acéfalo. As pessoas que o coordenavam daqui foram retiradas de circulação, parte pelo delegado Milese e parte por essa operação. O que a gente busca com isso? Dar uma tranquilidade para a sociedade. A gente busca o quê? A gente sabe que as pessoas dizem, mas vai voltar outra pessoa, vai reincidir, vai acontecer de novo, mas o nosso trabalho é esse, o nosso trabalho é trabalhar sério, produzir uma prova bem robusta ao Poder Judiciário e poder levar as pessoas que estão cometendo delitos à condenação que lhe é oportuna. Se isso vai retirá-los da sociedade por 1 ano, 2 anos, 3 anos, não é um problema que a gente tenha muito foco. Nosso foco é estar sempre atuando, sempre trabalhando com a maior força possível para conseguir retirar eles do convívio social o máximo de tempo que a gente conseguir, se eles estiverem cometendo delitos. Como chefe de polícia, como é que o senhor avalia o crescimento do crime organizado no interior do estado do Rio Grande do Sul? É algo que tem nos preocupado muito, né? Nós temos procurado nos organizar, nos reorganizar até nesse sentido e procurar atender essa demanda. A gente vê que as facções criminosas elas têm avançado em territórios antes não vislumbrados com eles, com esse potencial econômico. Mas é o que eu tenho dito. Infelizmente, em 2006, o nosso legislador entendeu por despenalizar o uso de droga, ou seja, tem o crime, mas não tem uma pena restritiva de liberdade. Isso fez com que aumentasse o uso de droga. Aumentando o uso de droga, movimenta a questão do tráfico de droga financeiramente. Isso faz com que um ponto de venda de droga se torne extremamente atrativo. E se tratando disso de uma organização criminosa ou de várias organizações, isso acaba chamando a atenção. Então, vários pontos de droga e cidades que são potencialmente econômicas para o crime vão ser alvos dessas facções. Então é importante que a sociedade também saiba que as polícias fazem o trabalho delas, mas sem a informação que vem da sociedade, da comunidade, nós não podemos fazer nada. O nosso produto final é a investigação criminal, ele só subsiste com a informação que está a cargo da sociedade. É correto dizer, então, que a sociedade cachoeirense colaborou nesse processo investigativo? Com certeza. Acho que a sociedade sempre colabora. Ela já colabora só confiando na sua polícia, né? A gente tem uma notícia trazida no primeiro momento, num controle externo da higiene com o Major Soligo, de que havia uma situação estranha envolvendo um sargento da Brigada Militar e um traficante da região. Que havia um certo conluio entre eles, um parentesco, e essa ligação podia ser perniciosa à sociedade. Foi-se aprofundada a investigação, se concluiu que realmente eles têm essa relação, há uma vinculação entre eles, mas não é tão estampada quanto a gente tinha essa ideia inicial, né? Então a gente conseguiu constatar o quê? Uma quebra de dever funcional do agente da Brigada Militar e também, eventualmente, o crime de lavagem de dinheiro, que agora prosseguiremos com a investigação. Mas, de concreto, em relação à traficância dele, a gente não detectou nada. Prosseguimos como? Verificamos que o traficante, que é o cunhado dele, era o traficante, então, junto com uma outra suposta facção, eu não chamo de facção, mas uma suposta facção, os comandantes do tráfico aqui em Cachoeira do Sul. Não se configurou, então, a participação desse policial militar no tráfico, apenas posse de arma? Digamos assim que não se configurou a atuação dele nessa parte do tráfico de drogas. Isso eu digo com convicção até agora. Porque agora foram cumpridos mandados de busca na casa dele, a gente aprendeu uma documentação, a gente aprendeu uma série de informações, aprendeu telefones e, eventualmente, a partir dessa análise, que será feita, como o Dr. Marcelo me pediu para esclarecer, em 15 dias, a gente já vai ter uma postura exata sobre isso. Definitivo só posse de arma? Hoje é o que a gente tem
por enquanto, fora a violação de dever funcional. Mas ele daria algum tipo de proteção à rede familiar, digamos assim? Não tenho nada concreto sobre isso. Violação de dever funcional? É, de sigilo funcional. Os passos que se seguem. Então, a gente fez 37 buscas, né, em residências e outros locais, e terão mais algumas logo adiante. O que a gente vai buscar? A gente vai analisar toda a documentação apreendida, todos os equipamentos apreendidos, né? A gente tem uma apreensão grande de telefones celulares que para nós traz um dado qualificado, que é a utilização eventual de algum aplicativo, enfim. E a gente fazendo essa análise, a gente tem o período legal de 15 dias para oferecer uma acusação formal contra essas pessoas que a gente está investigando. Então, ao final desses 15 dias, nós faremos uma peça processal, e essa peça processual será encaminhada ao crivo do Poder Judiciário, que eu sempre digo, o Poder Judiciário de Cachoeira do Sul é extraordinário, porque o Poder Judiciário, no meu entendimento, ele precisa fazer só uma coisa para nós: coordenar nosso trabalho, pautar nossa atuação dentro da legalidade e ser célere. Analisar todas as provas que foram produzidas hoje no prazo máximo de 15 dias, né? E ao final desses 15 dias um oferecimento de uma peça técnica, que é a denúncia, que é a formalização da acusação do Ministério Público contra essas pessoas, momento a partir do qual eles passarão a se defender e apresentar suas defesas. O que a gente usou como estratégia? A gente requereu, e o Poder do Judiciário determinou que essas pessoas que tenham uma ingerência maior na organização criminosa, né, elas sejam colocadas em presídios afastados de Cachoeira do Sul e em presídios que eles não tenham nenhum tipo de vinculação. Porque a gente não tem em Cachoeira do Sul desenhada, como por exemplo a região de Porto Alegre, outras regiões, umas organizações criminosas formadas por facção específica. Aqui no máximo seria uma, entre aspas, franquia. É. E o que acontece? Essa organização, se tirar ela do local dela e não colocar ela no nosso presídio aqui, ela fica realmente com muita dificuldade de ter comunicação com a região. Então essa estratégia foi traçada, né, delegado? E essa estratégia foi cumprida, e agora então a gente vai fazer essa mobilização, porque a gente já tem autorização judicial para fazer isso. Embora não detalhando os instrumentos utilizados para a investigação, a força-tarefa deverá nos próximos dias analisar escutas telefônicas, computadores, documentos e aparelhos celulares apreendidos no cumprimento dos 37 mandados de busca e apreensão realizados e efetivados no dia de ontem. Esses elementos refinarão o processo, auxiliando no indiciamento dos envolvidos. Tem realmente um... Não, eles têm realmente um comandante, o que, digamos assim, aquela pessoa que tem um acesso à maior quantidade de droga, mas haviam outros também que não pegavam só a droga dele, pegavam drogas de outras pessoas. Então, eles todos se relacionam entre eles, quando eles são organizados e cooperativos. Quando eles precisam de um que ajudar, de uma ajuda, de alguma coisa, eles se comunicam, né, delegado? Pedem droga para um, outro pede droga para outro, um compra para outro, eles todos se comunicam, né? Mas naquele grupo superior ali, a gente tem 3 pessoas que seriam, digamos assim, traficantes de maior porte. Eles têm digamos, uma forma de atuar até bastante pitoresca, que é isso. Eles, ou os membros da organização assinavam carteira de trabalho como funcionários autônomos e recolhiam o INSS, e quem recolhia o INSS, segundo alguns dados que a gente tem, seria a própria organização, né, quando não a pessoa, ou eventualmente nas empresas de fachada que eles tinham, eles contratavam essas pessoas e recolhiam o INSS. Para quê? Para que quando essa pessoa fosse presa, né, ela entrasse no presídio e tivesse direito ao auxílio reclusão, que é um benefício legal. Esse auxílio reclusão gira em torno de R$900, R$950. Aí o que eles predeterminavam? R$500 seria para o teu advogado, que tu escolhe, a teu prazer, né, para o advogado, e os outros 400 e pouco, eles chamam de apoio à família, para que quando essa pessoa caísse, a organização não tivesse custos, o Estado tivesse custo com ela. Então ele recolhia só o INSS para, eventualmente, depois ter o benefício legal de não ter que arcar com custas de advogados para os seus associados. Crime organizado e agora legalizado. Realmente não dá para acreditar.
Bom, ontem o prefeito de Cachoeira do Sul, Sérgio Gnatti, cumpriu a agenda em Porto Alegre. Entre os compromissos, GG teve por 15 minutos com o governador do estado, José Ivo Sartori. O assunto, a manutenção do quartel da Polícia Rodoviária Estadual aqui no município. Não, a bem da verdade não é extinção, né? É um estudo que eles estão fazendo, foi o que ele me reportou, é um estudo que eles estão fazendo para ver da possibilidade de transferir o 2º Batalhão da Polícia Rodoviária para Santa Maria. E eu coloquei a ele que isso seria muito ruim, porque são 52 famílias que já moram há muitos anos em Cachoeira e que nós temos interesse que continuem aqui. E também ele me colocou, e eu fiquei sobressaltado, mas mesmo assim justifiquei, e eles estão estudando uma reorganização administrativa no Estado, para fins de economia. Inclusive, ele tocou no assunto das nossas coordenadorias da saúde e da educação. E eu disse a ele que nós faríamos sempre os movimentos contrários a essa decisão de transferir essas nossas coordenadorias e delegacias, porque isso aí faz com que a gente comece a perder importância econômica e política aqui no centro do estado. O senhor também cumpriu a agenda na Corsã, onde a prefeitura tem uma dívida. A Corsã tem uma dívida histórica, né, de muitos anos atrás, e que nós estamos compondo. Nós não aceitamos essa dívida, nós achamos que ela já prescreveu. Mas existe uma dívida atual, desde 2012 até agora, que essa sim nós vamos parcelar em 10 anos, com jurinhos bem pequenininho, para fazer com que a gente saia disso aí. Inclusive, a todo momento nós estamos entrando no SPC estadual, né, que é o CADIM, e isso aí nos dificulta de receber verba. Uma boa notícia foi a entrega do projeto do vídeo monitoramento. E o tenente-coronel Brito foi muito legal, assim, foi muito positivo, né? Ele disse que tão logo a parte burocrática esteja pronta, toda a tramitação, nós teremos pela primeira vez um controle de vídeo monitoramento em Cachoeira do Sul. Isso vai ser muito bom. Isso é o início, né? Porque a gente vê que todas as cidades estão se modernizando e Cachoeira não pode ficar para trás e não vai ficar para trás, não. Tomara. E hoje de manhã a Prefeitura de Cachoeira do Sul recebeu um caminhão novo. A solenidade aconteceu agora há pouco no Chateau. A repórter Gabriela Belo conta os detalhes. O valor total do caminhão é de R$ 217 mil. 195 são do Ministério da Agricultura e os outros R$ 22 mil são da Prefeitura de Cachoeira do Sul. E agora estamos recebendo, né, um caminhão caçamba para a agricultura que vai nos favorecer bastante, vai nos ajudar. Porque nós estamos tendo problemas muito sérios nas estradas de Cachoeira do Sul e principalmente para o transporte de cascalho para que a gente resolva o ir e vir que o pessoal do interior tem pedido, que são estradas, principalmente para a agricultura. A Secretaria da Agricultura tem total autonomia para movimentar, para utilizar esse caminhão em qual serviço for necessário. Não tem dúvida, eles têm autonomia, mas também será de muita utilidade para a Secretaria do Interior, porque como é para a agricultura, como é para ir e vir, como é para as estradas, é fundamental que a gente tenha, aos poucos, começar a renovar o nosso parque de máquinas aqui da Prefeitura. O NT Sul desta sexta fica por aqui. Um excelente fim de semana para você. Segunda, a gente se vê novamente. Até lá!